Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, sou o CEO do Construtor de Vendas. Um dos nossos propósitos sempre foi transformar o mercado imobiliário. E não transformar apenas através da tecnologia, transformar através da informação, transformar através da comunicação, integrando toda essa cadeia dessa indústria de construção civil que é muito forte no Brasil todinho. E você que é a primeira vez que nos acompanha, né, eu agradeço primeiramente sua presença. E se você quiser acompanhar vários outros episódios, a gente já fez mais de 70 episódios. Pode entrar no nosso YouTube, clicar no nosso sininho, no Spotify, todas as ferramentas aí de podcast, que tanto a gente está em áudio como a gente está em vídeo, né? Sempre trazendo um conteúdo novo para você todas as terças-feiras, né? Ali às 18h18, que o nosso objetivo é, de forma resiliente, trazer essa informação, trazer esse conteúdo para vocês. E hoje tem um tema muito bacana, cara, e a gente vai convidar aqui para o nosso bate-papo Flávia Figliolino, da Construide. A Construide é uma organização não governamental, é uma ONG, que tem como propósito impactar vidas através das construções de moradias sociais, utilizando materiais e técnicas cada vez mais sustentáveis para construir umas moradias seguras. A ONG foi fundada em 2007 com o objetivo de atender às necessidades das famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. Seu modelo de negócio é uma assinatura e, além disso, a ONG também engaja profissionais de arquitetura e engenharia que queiram ajudar com seus projetos. Construtoras e incorporadoras também podem aderir um movimento sendo beneficiadas com selo de certificações do selo de impacto social, né? E isso faz parte do tal do ESG, que cada vez mais, né, o mercado da construção civil tem que entrar com muita força, e não só a construção civil, outros segmentos do mercado também. E a Softplan, junto com o Cienge, junto com Construção Mente, nosso grande evento, a gente vem sempre apoiando a iniciativa da Construide. Mas antes de qualquer abertura, nada melhor do que a mãe da criança, a pessoa ali que dá o seu coração, né, há muitos anos, para contar um pouquinho da história dela. Eu quero antes, tá, Flávia? De contar a história da Construide, contar a sua história, depois contar a história da Construide, para as pessoas que nos acompanham, né, as incorporadoras, os corretores, as imobiliárias, porque é o tal do corrente do bem. Temos que cada vez mais divulgar, criar iniciativas e ajudar esse tipo de iniciativas práticas de ajudar, né, o ser humano e ajudar as pessoas na construção da casa própria. Flavinha, muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra para você. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês, tanto aqui no podcast como no Constru Summit. A gente já se encontrou aí em algumas edições. E para a gente é um privilégio fazer parte, assim como eu estava te falando. A gente reconhece o quanto vocês acreditam na Construide, o quanto vocês validam tudo que a gente faz. Então é sempre um presente muito grande poder conversar e conectar com vocês. E bom, sou a Flávia, tenho 31 anos, nasci e cresci aqui em São Paulo. Hoje eu moro na região da Zona Oeste, em Osasco, mas vim lá da Zona Leste, também da periferia de São Paulo, e sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Anhembi Morumbi, mas eu nunca estive conectada muito ao corporativo. Desde muito nova, sempre dentro de mim existia a vontade de participar de projetos sociais. Então, eu cresci, por exemplo, assistindo o Teleton e falando para minha mãe que eu queria fazer parte daquilo. Então, até por valores familiares também, a gente sempre ajudou as pessoas e tal. E quando eu entrei no mercado de trabalho, por conta da minha formação, né, necessidade de trabalhar, enfim, durante muito tempo eu me sentia deslocada, embora eu me dedicasse muito no ambiente que eu estava, me conectando com as áreas, com a diretoria, com as pessoas, eu sempre me sentia deslocada. Então, eu ficava muito assim, inquieta até um determinado momento e já partia para um outro desafio, para outras coisas. E quando eu cheguei na Construid em 2017, logo depois da fundação, eu percebi que essa minha inquietação, na verdade, era esse anseio por um propósito mesmo, né? Porque, embora hoje eu também use a minha profissão, use o meu conhecimento, né, e toda a minha carreira também combinou para que eu estivesse aqui hoje, eu sentia falta dessa questão do meu propósito pessoal estar atrelado ao que eu vivia todos os dias, né? E a Construid despertou isso em mim. Então, cheguei na Construid em 2017 através do voluntariado.
apoiando nos mutirões, nos eventos sociais que a gente fazia nas comunidades. E aí, no final de 2018, depois de um ano inteiro me dedicando de forma voluntária ali, tocando, né, os mutirões, apoiando tal, eu fui convidada para começar a tocar o financeiro do projeto, né? Então foi onde eu tive esse despertar de entender que eu posso usar a minha profissão para ajudar as pessoas, que eu não preciso simplesmente abrir mão de tudo, né? Que eu poderia, dentro daquilo que eu sei fazer e que eu me formei, ajudar. Então comecei a tocar o financeiro da Construid de forma voluntária no comecinho de 2019. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma muito surpreendente e até mesmo assim dentro daquilo que a gente acredita de uma forma sobrenatural para que a nossa vida estivesse focada nisso 100%. Então, a Construid ela foi fundada pelo Bruno Bordon, que é o nosso arquiteto que, né, idealizou tudo isso. E depois ele me convidou junto com outras pessoas para a gente viver integralmente para o projeto. Então, na época eu estava em uma gigante do varejo, né, a Grupo Pão de Açúcar, né, o GPA, trabalhando em pleno crescimento de carreira, estava há 11 meses lá trabalhando. E aí chegou um momento em que eu precisei decidir, ou eu seguia aquilo que me dava dinheiro, ou eu seguia aquilo que me trazia essa satisfação pessoal. E aí, facilmente, assim, a gente deu esse passo de fé mesmo, de abrir mão daquilo que a gente tinha, das coisas que nos davam garantia, para iniciar o projeto. E o porquê que a gente fez isso, né? Porque embora a gente, né, estivesse tocando um projeto social e fazendo aquilo por amor, a gente queria ver a Construid crescer, a gente via que tinha potencial, que podia transformar a vida de muitas pessoas, começando pela nossa, né? Porque a gente só faz impacto se a gente for impactado primeiro. E aí foi quando, em setembro de 2019, o Bruno, eu e outras 4 pessoas, a gente abriu mão da nossa carreira no mercado de trabalho, né? E decidimos tocar a Construid. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, comecei tocando a parte do financeiro, né? Mas por conta de conhecimento em jurídico, administrativo. Então, eu comecei a fazer um apoio geral mesmo na administração aqui. E eu fui me realizando de uma forma que eu não tinha me realizado no Banco Santander, que eu já tinha passado, no Pão de Açúcar, em multinacional, porque de fato eu fui entendendo que aquilo que eu tenho, que eu sou, as habilidades que eu fui adquirindo, eu estava usando para servir as pessoas. E aí, em meados de 2020, 2021, o Bruno voltou com o escritório de arquitetura dele para se tornar um mantenedor da Construid. Então, ele começou a fazer um movimento de estar menos na operação para focar no escritório, o escritório dele se tornar um patrocinador. E aí foi quando eu comecei a estar mais na operação geral mesmo da Construid. E aí, no ano passado, em maio de 2022, ele decidiu se desligar como presidente do projeto e me passou esse bastão. Um grande desafio aí, que eu achei que nunca viveria um desafio tão grande na minha vida, mesmo amando o projeto, foi muito desafiador, ainda é. Mas já estamos aí há um ano, quase um ano e meio, né? Eu como presidente tocando full time o projeto. Hoje ele é o nosso conselheiro. Comigo eu tenho um time de 10 pessoas, então começamos lá em 6, hoje somos em 10, em 11, né, contando comigo. E dando tudo certo, desenvolvemos um projeto para trazer mais escalabilidade. Então, a gente tem uma casa padronizada, insumos padronizados, orçamento padronizado, tudo padronizado. E isso tem permitido a gente ser cada vez melhor quanto organização, produto que a gente oferece, como também de impacto, né? Porque por conta disso a gente consegue construir em qualquer lugar do Brasil, mesmo não estando lá presencialmente, né? Então é uma trajetória aí que eu particularmente tenho muito orgulho, tanto quanto ser humano, né, como mulher, como também como parte do projeto que a Construid é e todo o impacto que tem feito na sociedade, junto com vocês, né? Bom, parabéns primeiro aí, né, por largar tudo que você tava para construir e principalmente nesse um ano aí, né? E pelo que eu tava vendo os números aí, já são quase de 4 milhões e meio arrecadados, né? 74 obras realizadas, 3 obras em andamento, 27 mil pessoas impactadas.
4.000 voluntários. Esses voluntários se inscrevem aqui para ajudar a construção, ajudar a Isso, acompanhar. Pô, exato. legal. Colocar a Isso é mão na massa de fato. de fato, que legal. E assim, e esse tema, né, ESG, né, que é a importância ali, né, trabalhar com a responsabilidade ambiental, trabalhar com a parte social e a parte de governança. Eu sempre digo, a parte de governança, tecnologia, software que nem o nosso ajuda muito a ter esses controles, né, ter essa segurança, Sim, né? A parte social é ajudar exemplos como o seu, e a parte de responsabilidade ambiental, a indústria da construção tem muito papel fundamental nisso, né? Pensar na construção de uma forma totalmente que eu sei que é uma das coisas que vocês se preocupam aí dentro, né, da com própria certeza. construída, né? Por isso que vocês usam, acho que o Cienge para, né, para gerenciar o negócio de vocês. Vocês têm essa preocupação de toda a construção. Eu queria que você falasse um pouco, né, essa preocupação que não é só ajudar de forma social, mas também criar essa consciência, né, ambiental, né? Você vê os últimos dados aí, eu estava olhando no jornal um dia desse, e que nunca teve tão quente, né, na história do mundo, né? Então, isso é reflexo, né, de todo o ambiente, de todo o impacto do ser humano nessa terra, né? E aí todo mundo tem que fazer o seu pedacinho, todo mundo tem que fazer o seu canto. E eu queria saber um pouco sobre suas iniciativas, iniciativa construída nessa parte aí de responsabilidade ambiental. Boa. O social e o ambiental dependem totalmente um do outro, né? Não adianta a gente cuidar do planeta Terra se não tivermos seres humanos, não adianta a gente cuidar do ser humano se a gente não tiver o planeta Terra, né? Então, eles andam juntos e eu fico muito feliz, assim, né, de ver o mundo corporativo, os negócios passando por essa transição de entendimento, né, essa necessidade, né, lógico que é muito urgente, mais do que nunca, né? A gente está sentindo essa urgência, mas que bom que as empresas têm entendido isso, que o mundo tem entendido isso e criado ações, né? Aqui na Construid, como eu falei, a gente desenvolveu um projeto padrão, né? Então, lá no comecinho, a gente fazia reforma. Então, para cada história que a gente conhecia, a gente desenhava um projeto, tinha um planejamento diferente, isso consumia muito do nosso tempo. Então, o projeto da Casa Padrão, ele veio com a ideia de facilitar a nossa vida e também trazer escalabilidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente também foi entendendo o quanto ele é muito bem resolvido para a família. Porque o nosso projeto hoje ele é feito de bloco estrutural aparente, com elétrica aparente. A gente tem uma única parede hidráulica no projeto, que isso ajuda tanto em custo como também manutenção para a família. Então a gente desenvolveu um projeto que, se a família tiver minimamente um cuidado, ela vai viver bem para o resto da vida, gerando o mínimo de manutenção para ela no decorrer dos próximos anos. O que isso afeta diretamente essa questão ambiental, né? Porque a construção civil é um dos segmentos que mais gera resíduo aí no meio ambiente, né? Tem toda uma problemática de ficar comprando cada vez mais materiais para resolver problemas, e por isso mesmo também que a gente abriu mão de fazer reforma, porque a gente entrava naquela história para reformar algo que já não estava funcionando e que a gente sabia que mesmo com a reforma sendo feita, a gente não tinha garantia de durabilidade daquilo que a gente estava executando, né? Até porque dentro das comunidades existem diversos problemas, né? Não é só uma questão social, financeira, mas até mesmo de solo, de qualidade dos produtos, qualidade da mão de obra ali executada, né? Então, o nosso projeto, a gente foi entendendo, né? A gente já construiu mais de 40 casas dentro desse formato que a gente desenhou. E a gente tem entendido no decorrer, assim, que a gente entrega uma casa e depois de um tempo contata a família, o quanto ela é resolvida. Então, ela resolve um problema orçamentário para a família, um problema de manutenção e que também no decorrer do tempo afeta o meio ambiente, né? E a gente tem percebido o quanto a construção civil ela tem caminhado para esse mercado de padrões mesmo, né? De padronização, porque realmente é uma coisa que afeta o hoje e afeta o futuro também, né? E uma coisa que a gente tem feito também aqui, que isso é muito recente, assim, a gente nem chegou a falar disso ainda abertamente, porque a gente está muito nessa fase de estudo, é que a gente também tem buscado outros métodos construtivos que sejam mais ecológicos, né?
que sejam mais rápidos para a gente poder construir, mas também que sejam mais ecológicos para que gerem menos resíduos, né? Porque a gente conhece uma família, faz a demolição da casa ou do barraco, né, de madeira que ela mora e constrói uma nova. E no decorrer de toda essa obra, ela vai gerando resíduos, né? Então, por exemplo, a nossa obra, ela dura de 2 a 3 meses. De 2 a 3 meses a gente tem caçamba, a gente tem entulho, a gente tem resíduo de material lá de massa que vai sobrando, tal, que por mais que a gente faça toda a economia possível, faz parte do produto, do segmento, do que a gente está fazendo. Então a gente tem estudado aí métodos construtivos para que a gente consiga atender mais famílias em menos tempo por conta da agilidade, mas também que gere menos resíduos durante a construção, né? E são métodos e produtos que têm chegado no Brasil aí de alguns anos para cá, mas que no social, para a classe de baixa renda, ainda é muito inacessível, né? Então, tanto é que a gente tem até um bloqueio cultural das famílias entenderem que esses métodos são tão eficientes e duradouros quanto a alvenaria, né? Então a gente tem testado, né, fazendo estudos mesmo e tentado levar essa inovação também para dentro das comunidades, porque é algo que precisa e deve estar acessível a todas as classes, não só ao alto padrão, né? Então a gente tem feito todo esse trabalho aí. No ano que vem a gente vai construir as primeiras casas aí para testar esse método. Espero aí poder trazer também bons resultados aí, bons feedbacks para vocês. Os terrenos, vocês normalmente são os terrenos onde as pessoas já moram ou não, né? Vocês recebem doação também do terreno, vocês São os terrenos escolhem. da família. A Normalmente são os terrenos gente das famílias, que lá a casa tá aí, não tem casa, e aí você vai lá e constrói nos terrenos, né? Exato. A gente se respalda do mínimo de documentação possível para que a família não seja retirada, né? Não tenha nenhum tipo Sim, de reintegração. Então a gente constrói onde a família já mora. Esse é um dos critérios que a gente estipula para poder selecionar uma família. Porque como a nossa moradia ela é permanente, né? A nossa ideia é que a família realmente fique lá para perfeito. sempre. A gente quer resolver um problema para o resto da vida daquela família, né? Então precisa de fato ser um terreno próprio. Vocês monitoram, assim, nesses últimos anos, todas as casas construídas, as pessoas continuam morando ainda na casa? Com certeza, né? Sim, claro que assim, a gente não consegue gerar algum tipo de. Não gera nenhum tipo de obrigação ou de poder da construíde, né? Porque o terreno é da família, né? Fica em nome da família, então a gente não atrai para a gente nenhum tipo de direito sobre aquilo. Mas a gente sempre valida em contrato com a família pelo menos 5 anos, né, de uso da casa. Mas a gente também conhece o contexto, a gente conhece a realidade e sabe que aquilo é o que a família tem. Então, assim, a chance de ela sair de lá. Porque se ela morou 30 anos num barraco de madeira, ela não tem por que sair daquela casa que a gente vai entregar, né? E através do nosso voluntariado, é que é a magia do negócio, né? É a cereja do bolo. A gente leva muito, a gente tenta levar para a família, para o coração da família, esse senso de pertencimento, de que é algo dela, que é para ela não se preocupar com isso, né? Então, e como justamente por conta desse vínculo que existe com o voluntariado, fica muito simples da gente continuar tendo um contato com a família. Aconteceu um caso uma única vez que a família precisou vender a casa e que foi com a nossa obra número um, lá em 2017. Foi uma reforma que a gente fez de trazer acessibilidade para dentro da moradia, né? Porque tinha uma família, uma pessoa atípica lá. E depois de algum tempo, a gente recebeu uma ligação do pai da família falando que ele precisaria vender porque ele precisava voltar para o Nordeste com a família dele. Ele estava aqui em São Paulo. Então, foi um contexto muito específico e que jamais a gente se colocaria contra isso. Mas a gente sabe também que a reforma que a gente fez na casa possibilitou que ele vendesse a casa, né, por um valor Isso, melhor, que permitiu uma isso. moradia melhor para ele lá no Nordeste. E é isso que eu ia Então, o dizer, né? impacto foi feito.
O né? impacto foi feito, até porque se vende por isso, ou por uma mudança de localização, ou por uma necessidade de saúde Exato. também, e veio para a melhor região do país, o Nordeste, né? É, com certeza. Como diz uma pesquisa da Price, né, Waterhouse, 75% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas que adotam práticas de ESG. Eu estou falando muito esses dados porque no final do dia a corrente do bem tem que cada vez mais ser multiplicada e de forma constante e batida, né? Para dizer assim, Com certeza. incorporadora, sim, se você tem um produto, se você doa, se você ajuda socialmente, você vai reverberar nessa corrente do bem magnífica aí, né, para todos os seus negócios. E aí deixa eu te fazer outras perguntas, Flavinha, assim, o que você acha que as construtoras e incorporadoras, se alguma delas ajudam, o que você sugeriria para elas, assim, que nos assistem, nos acompanham, as boas práticas, né, que eles podiam fazer, podiam apoiar, não só em relação ao construído, né, mas claro, e o que puder em relação ao construído, né, até como seria para estar ajudando, se elas poderiam ajudar, se tem que ajudar financeiramente, se pode ajudar com material, se pode ajudar com voluntariado, né? Sim. Olha, acho que tudo precisa começar de a gente entender a nossa humanidade, que a gente precisa uns dos outros, sabe? O Bruno, que é o nosso fundador, ele precisou ir para o extremo sertão do Piauí em 2017 para conhecer uma família que desse início a construir. Mas a primeira história não foi essa história, foi uma história aqui de São Paulo. Então, o que a gente aprendeu muito com isso é que às vezes a gente não percebe que a gente pode ajudar quem está do nosso lado, né? Então, eu enfatizo muito pelo fato de nós estarmos no segmento da construção civil. Quando eu tenho oportunidade de conversar com construtoras, com empresas, né, da indústria da construção civil, eu falo muito de olhar para dentro, porque às vezes a gente tem lá o mestre de obra, o ajudante construindo um alto padrão, mas ele não tem o básico para viver, né? Às vezes ele está construindo um prédio, uma mansão, mas ele mora no barraco de madeira. Então, o ESG precisa começar dentro. Precisa a Verdade. gente entender como liderança, como o nosso time vive, qual é o nível de sustento que eles precisam, se existe muita precariedade, onde eles vivem. E existem diversos projetos que apoiam, que viabilizam, né, a execução da ação social, mas começando olhando para dentro, né, o RH, a galera que cuida de gente, que está preocupada com o bem-estar dos colaboradores, olhando para dentro e fazendo algo para os que estão dentro, eu acho que só reforça quando você quer fazer algo para fora, né? Hoje a gente vê muita empresa aí que está criando o ESG porque está em alta, porque quer Nem bater sabe qual é o meta. objetivo. Muito gestor que divulga o ESG, que enfatiza o ESG, porque ele tem uma cobrança. Mas se a gente não entender que essa necessidade, essa conscientização tem que vir de dentro, É de isso aí. olhar uns para os outros, vai ser só uma meta, só um número alcançado e a transformação não vai acontecer. É isso A gente aí. até fala aqui na Construid, né, que a casa por si só, ela não garante a transformação de vida. O que muda a vida da pessoa é ela entender que ela tem o básico para mudar de vida, né? Então, a partir do momento da entrega da casa, o que, que ela vai sonhar? O que ela vai realizar para a família dela agora? Então, existem muitas formas de se conectar com projetos sociais, né? Não só na construção civil, mas que cuida da saúde, que cuida da educação, que cuida do esporte, que são também pilares importantíssimos da sociedade, né? Mas a construção civil, a casa é a moradia, é o básico, né? A moradia é a base de tudo. Então, a gente ouviu muitos relatos também de outros projetos sociais que falavam: ó, a gente oferece reforço escolar, mas a gente sabe que quando a criança chega em casa, ela não tem um lugar apropriado para estudar. É Ela, isso aí. ela precisa, ela passa a noite tendo que tirar água dentro de casa porque choveu demais e inundou. Então, assim, embora existam muitos projetos atuando em outros pilares, quando a criança, quando o pai de família, quando a mulher chega em casa e não tem o básico, não tem segurança, não tem paz, os outros pilares também não vão funcionar muito bem. A gente sabe, se a gente não tem uma boa noite de sono em casa, a gente não consegue trabalhar, render direito no dia seguinte, né? Então, tudo isso acaba influenciando. E a construção civil, ela precisa entender que, assim como ela é um dos maiores pilares econômicos do país,
ela precisa ser um dos maiores pilares sociais. Porque, como eu falei, o ajudante está lá construindo para o alto padrão, mas ele tem medo da casa dele ser destelhada com vento. É isso aí. E aí ele precisa criar os filhos dele nesse contexto. Então, assim como tem força para gerar economia, tem força para gerar igualdade, para gerar dignidade, sabe? E a gente precisa cada vez mais, como esse segmento, trazer isso à tona, né? Até porque a gente também está muito próximo da arquitetura, né? De profissionais da arquitetura, e a gente vê sempre muito luxo, e isso é legal, né? As pessoas, elas trabalham para ter isso, elas têm que ter. Mas a gente também pode, ao mesmo tempo que pensar no luxo, pensar no alto padrão, viabilizar uma vida melhor para quem não tem o básico, para quem não tem uma pia dentro de casa. A gente conheceu a história de uma senhora que ela mora há 40 anos no mesmo barraco, ela nunca teve a pia dela dentro de casa. Há 40 anos ela lava a louça no sol e na chuva. Já pensou? Então, assim, gente, São uma pia realidades que dentro a de gente não casa. imagina, são realidades que a gente não Exato. vive, né? E assim, aqui na região metropolitana de São Paulo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa trazer esse senso de urgência, sabe? De a gente olhar para a nossa humanidade, de que aquilo que eu tenho e que aquilo que eu construí, que eu produzi, eu posso ajudar outras pessoas também, né? E isso vira uma onda sem fim, É porque isso a aí. generosidade, ela promove mais generosidade, né? E assim as pessoas, elas vão se promovendo e se ajudando, e isso vai virando um ecossistema de generosidade, de bondade infinito mesmo, né? Não, e você vê, né? Os dados aí da própria CBIC, para verdade, tá para ser atualizado esse dado do déficit habitacional. Alguns falam em 8 milhões, falam em 7, tá para ser atualizado agora. Então você identifica o seguinte: que não é só o governo lá, criar Minha Casa Minha Vida, entre outras iniciativas. Nós, enquanto construção civil, nós, enquanto iniciativa privada, como exemplos eu construído, o quanto a gente pode ajudar. Né? Se não Uhum. posso ajudar numa casa, eu posso ajudar, como você falou, numa pia. Né? Às Exato. vezes uma pia que eu tiro de uma obra que eu estou derrubando aquela casa para construir um prédio, porque eu não pego todos aqueles itens, né, que tem numa casa ali que já existia antes da demolição e aproveito isso, né? Então Exato. são pequenos detalhes, tanto que o Fórum Econômico Mundial em 2022, acho que tem uma pesquisa bem legal que eles dizem assim, 50% das empresas da construção civil que adotarem práticas de ESG terão uma redução nos custos operacionais. Com Né? certeza. Então, e outro dado que é bem legal, é 40% das empresas de construção civil que adotaram prática ESG relataram, né, que um aumento de produtividade dos funcionários. Aí eu conecto com aquilo que você falou. Não adianta só levar para fora, tem que trazer para dentro. Né? Exato. Então, alguns dizem, né, que a melhor forma de doar é quando você não divulga. A melhor forma de ajudar é quando você faz pela causa própria. Mas trazer para dentro, né, os funcionários entendem, mas quando isso não é essência, não é quando é uma máscara. Né? A Uhum. essência é, poxa, gera muito emprego a construção civil, né? Você tem ali 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E aquelas pessoas que trabalham para a construção civil, muitas vezes têm parentes ou amigos, né, que têm essa dificuldade, né? Então você Exato. gera essa corrente do bem, né? O pedreiro, o carpinteiro, o ajudante, diz assim, cara, eu não tenho condição, mas eu vou pegar um final de semana ali por ano e vou ajudar a construir, né? Então não importa se é construído, não importa o local do país, gerar essa corrente do bem, eu acho que é fundamental, né, para fazer as coisas, e as consequências vão em cima disso, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais também, então, para construir, eu sou um incorporador, sou uma imobiliária, quero te ajudar, né, que já vai chegando meio no final ali do nosso bate-papo, como faz, como acha, né, a Flávia, como acha construído, quais são as iniciativas que a gente pode fazer. Do lado aqui da Softplan, do próprio Constru Summit, né, a gente ajuda, né, com software, também com nossas inscrições, né, dos nossos eventos, né, porque o nosso Uhum. objetivo é justamente representar. Eu queria entender como as pessoas acham, como as pessoas buscam, de que forma ela pode ajudar a construir. Boa, a gente tem diversas formas de ajudar. E nem sempre é sobre só doação de recurso, né, financeiro. Lógico que tem coisas que a gente só paga com dinheiro, né? Então a gente tem mão de obra, a gente tem aqui nossas despesas mensais. E para que as empresas que queiram fazer parte, né, desse tipo de patrocínio, nós temos planos de doações recorrentes que vão de 60 mil no ano
a 120 mil no ano, né? Então a gente tem planos que se encaixam dentro de diversos tamanhos de negócios, né? E dentro desses planos a gente oferece um selo de ESG, por exemplo, né? Garantindo ali para a empresa, para que a empresa possa mostrar internamente para os seus stakeholders, para o mercado, que ela está envolvida com ESG na prática quando ela apoia a Construid. A gente oferece vagas de voluntariado para os mutirões. Então, as empresas que queiram fazer ações com seus colaboradores para gerar conscientização, engajamento interno, né, saúde mental. A gente também tem esses planos que apoiam. Então, as empresas elas podem apoiar doando financeiramente. Tem as empresas do segmento da indústria da construção civil que doam materiais. Então, por exemplo, se a gente consegue todas as pias do ano, todos os revestimentos do ano, todos os blocos de um ano, né? Para as empresas é um preço de custo, mas para nós alivia muito o nosso orçamento de construção, né? Então a gente já está indo para o terceiro ou segundo ano consecutivo em que a gente tem fechado com indústrias da construção civil, de realmente a gente receber a doação do material. E aí a gente tem aqui um galpão para fazer estoque, enfim, né? E a gente também oferece contrapartidas para essas empresas para as pessoas que queiram apoiar a Construid. Né? Às vezes eu não tenho um negócio ou eu não consigo, né, dentro desses planos, apoiar. Nós temos planos que funcionam tanto para pessoa física, que podem doar a partir de R$ 20 por mês, como também para pequenos negócios que podem doar a partir de R$ 398 por mês. Né? Então, a nossa ideia é que seja você como pessoa, como o seu negócio que está começando, que já esteja muito estabilizado, possa fazer parte desse impacto. E uma das principais ferramentas também que a gente tem de ajudar, que não custa absolutamente nada, é acompanhar a Construid nas redes sociais e também ajudando a divulgar, né? Então a gente tem um marketing muito especial que funciona diariamente para levar esse impacto, essa conscientização. À medida que você conhece uma família e você compartilha a história dessa família, essa história pode chegar em quem está perto de você, para que outras pessoas possam conhecer, possam ajudar. E né, é muito legal a gente ver, hoje nós somos a maior organização social com engajamento dentro do Instagram, então a gente está sempre comunicando de uma forma muito clara e no real time tudo que está acontecendo. Inclusive, nós entregamos uma casa semana passada, vamos entregar outra amanhã, e depois tem mais 4 para entregar até o final do ano. Então, aí tem Legal. uma sequência de histórias lindas para vocês acompanharem e poderem fazer parte de tudo isso com a gente. Quem quiser, como negócio, bater um papo com a gente, eu vou deixar o meu e-mail para que vocês possam entrar Perfeito. em contato. É flavia@construid.com.br. Pode me mandar um e-mail ou pode entrar no nosso Instagram, @construid, mandar um direct para gente, em que a gente vai poder explicar, conversar melhor sobre como fazer parte, qual é a nossa mentalidade, como que a gente se posiciona também através, né, do mercado. Então, por exemplo, a gente pôde ir lá no Constru Summit, né, falar da Construid, poder apresentar a história que o Constru Summit patrocinou, né? Porque os ingressos do Constru Summit têm impactado a vida de famílias aí, né? Tem patrocinado construção de casas. E tem várias formas de conectar, de caminhar com a gente. Para a gente é um grande privilégio poder externalizar e poder levar para mais pessoas o que a gente tem feito, não só pelo impacto que a gente tem feito na vida das famílias, mas por poder gerar essa conscientização e mostrar que é fácil, que é possível, que não é para ser dolorido, né? Da mesma forma que a gente tem aí tantas empresas gerando lucro, gerando riqueza, melhorando a vida dos seus colaboradores, a Construid está aqui para ser esse braço social em que apoia essas famílias que não podem pagar nenhum Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Então, vai ser um enorme prazer poder conversar, poder a gente somar cada vez mais e levar esse impacto aí para o nosso Brasil, porque tem muita gente precisando. Flavinha, quero agradecer muito sua presença aqui no nosso bate-papo. Quero parabenizar, né, pelo esforço, pelo trabalho, pela determinação, que eu sei o quanto não é fácil, né, levar essas iniciativas sociais, ajudar o próximo, né? Então, assim,
Parabéns, parabéns, parabéns. E para você que é incorporador, para você que é corretor, para você que é imobiliário, ou você que trabalha na incorporadora, viu? Tem pacotes mensais, existe a possibilidade de doar material, existe a possibilidade de doar como pessoa física. E se não tiver condição de doar, compartilhe. Faça a corrente do bem de divulgar, divulgue a ação, multiplique a ação, né? Então cada um faz o que pode. E se não puder, divulgue, replique ou faça alguma coisa parecida da sua região. Não é só construir, né? Então trabalhe de alguma forma. Aqui a gente, do lado do CV, esse ano a gente começou a pincelar assim algumas ajudas sociais. A gente vai ali desde doação do sangue com nossos colaboradores, mas é como falou, a gente fez questão de trabalhar internamente, né? Desde assim, no Dia das Crianças, que a gente sempre dava algum apoio, algum incentivo para os filhos dos colaboradores. A gente, não, pessoal, vamos fazer uma cartinha para quem precisa, né? Para aquelas crianças que existem, entre outras doações que a gente sempre soma. Então a gente tenta trazer não só o papel da empresa, mas o papel também do colaborador, que a gente chama o CV Maníaco para isso. Sim. Então vamos entrar nessa corrente do bem, né? Vamos entrar nesse caminho. Flavinho, muito obrigado, tá? Se você quiser deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo. Eu fico muito feliz. Eu que agradeço o espaço, por vocês sempre deixarem a gente verbalizar aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente acredita. Eu como pessoa, como profissional, mas também como CEO do projeto, eu fico extremamente feliz por saber que a gente está caminhando junto há tanto tempo e que isso vai durar muito mais tempo também, né? A gente sabe que a gente tem grandes sonhos para toda essa parceria. Eu acho que a mensagem para deixar é justamente essa, sabe? A gente lembrar todos os dias que existem seres humanos precisando de seres humanos. Ninguém é máquina, né? A gente não vive só de dinheiro, a gente não vive só de número, de bons resultados. Claro que isso é importante, mas existem coisas acima disso, né? Tem um porquê dos bons resultados, tem um porquê do lucro, né? E o porquê é justamente essa questão de nós entendermos que a gente tem que ajudar outras pessoas, que a gente está aqui para melhorar a sociedade, seja através dos nossos funcionários, colaboradores, através dos clientes, né, que a gente vai oferecer algo ainda melhor para os nossos clientes, ou através do social, né? E aqui é um grande quebra-cabeça em que uma peça complementa a outra, sabe? Então não é só o CV, não é só a Construid, não é só a construtora, é todo mundo junto, gerando um mundo melhor, melhorando a vida das pessoas e levando essa justiça social que o nosso país, o nosso mundo tanto precisa, né? É isso aí. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Como sempre, todas as terças-feiras nós trazemos um episódio, né? Com muito trabalho, muita resiliência, com equipe grande por trás. Mas o nosso objetivo é trazer conteúdos relevantes, conteúdos práticos para o mercado imobiliário. Você que é a primeira vez aqui, se você gostou do bate-papo, curta lá, compartilhe, replique essa mensagem, né, nas redes sociais, como também sugira conteúdos novos, sugira pessoas que a gente pode convidar para bater papo aqui do nosso episódio, porque não, Flavinha, 70 episódios já, a gente já vem um bom tempo, né, tentando gerar um conteúdo, mas a gente faz com gosto, a gente faz com paixão, a gente faz aqui com um propósito gigantesco de transformar mesmo esse mercado imobiliário, e é unindo, né, fazendo essa transformação e essa união que a gente faz cada vez mais a gente se tornar uma indústria forte, pujante e integrada. Obrigado, Flavinha, valeu pessoal, até o próximo podcast CV na Prática. Show!